Pessoal, bom dia. Sou o Sérgio Popo Nogueira, sou numerólogo. Eu estou gravando esse vídeo, como prometido, para falar um pouco mais sobre a relação entre autoconhecimento e espiritualidade. Na verdade, essa relação ela é bem forte, né? Não é possível se espiritualizar, entrar na sua jornada espiritual enquanto um espírito encarnado na matéria, sem se autoconhecer. Então, eu diria que é uma relação de dependência, se a gente for analisar de uma maneira mais técnica, né? Existem diversas maneiras de se buscar o autoconhecimento, mas aí tem um problema. Quando a gente busca informações externamente, através de estudos e pesquisas, aquilo não é absorvido ainda como conhecimento, porque o conhecimento é a informação que a gente coloca na prática. Então, adquirir informações externamente e achar que aquilo é autoconhecimento, que a gente está realmente se aprofundando no nosso autoconhecimento, é o erro da grande maioria das pessoas, né? Então, existem algumas maneiras. Existem sim maneiras de você buscar externamente, mas a partir de meios que o nosso próprio corpo físico deixa para nós, né? É muito dito em todas as linhas espiritualistas que nós nunca estivemos sozinhos, apesar da lei do esquecimento. Quem tiver curiosidade, tem um vídeo nosso aqui no IGTV e no nosso canal De Volta ao Lar também no YouTube, falando detalhadamente, são mais de 15 minutos de vídeo, sobre a lei do esquecimento e os registros akáshicos, né? Quando a gente se prontifica a se autoconhecer, a gente pode fazer isso se interiorizando através de meditação. Não são meditações guiadas, são simplesmente interiorizações, desdobramento da nossa alma através do silenciar da nossa mente, né? Então, existem muitas técnicas, as pessoas confundem mentalização com meditação. O que é chamado de meditação guiada, muitas vezes, são mentalizações. Mentalizações são importantíssimas, né? Elas, de fato, criam forma nos planos sutis, nos planos energéticos daquilo que a gente está mentalizando, mas não é meditação. A meditação é simplesmente aquietar a nossa mente, né? Quando você vai se desenvolvendo, com o praticar diário, a gente vai aprendendo a aquietar a mente, o corpo, através da respiração, né, de maneira tranquila, e a gente vai conseguindo aquele estado de tranquilidade no qual a gente só observa os nossos pensamentos. E nós vamos sempre observando a nossa respiração e focando nela, esvaziando completamente a cabeça, a nossa mente. Então, os pensamentos passam, a gente observa e deixa eles irem passando. Esse esvaziar é o que Lao Tzu falava sobre: se você precisa de algo novo, você precisa esvaziar a sua xícara, porque não cabe nada novo se você não esvaziar. Então você vai silenciando e que as respostas vêm. Isso não acontece do dia para a noite, isso acontece com o desenvolver diário dessa prática de meditação. E você pode também buscar o autoconhecimento de uma maneira mais, na minha opinião, objetiva, efetiva, através das ciências ocultas, que outros foram por muito tempo ocultadas, inclusive pelas igrejas, a fim de manipulação. O nosso nome e a nossa data de nascimento trazem, através da numerologia cabalística, o sistema de análise de numerologia cabalística, diversas informações sobre o nosso caminho de vida, sobre a bagagem que a gente trouxe em termos de talentos, do nosso temperamento, os três aspectos principais da nossa personalidade que vai se formar no entorno desse número, por exemplo, que representa essa bagagem trazida de outras experiências, né? Todo o nosso lixo kármico, todos os resgates, todo o desdobramento do nosso destino, qual é o nosso caminho, né? Quais são as nossas aptidões, os nossos talentos, né? Quais são as dívidas que eu trago do passado, que eu preciso agora transmutar a energia delas numa visão um pouco mais dogmática, pagar, né? Eu não gosto dessa visão porque a gente foi banhado nessa herança hebraico-cristã de culpa e pecado. Isso não existe, né? Quem busca seriamente
o autoconhecimento, a espiritualidade através do espiritismo, do esoterismo, sabe que pecado não existe, Deus não é aquele ser que está ali sentado num trono apontando quem merece ser feliz e quem não merece, não existe. Né? Infelizmente as igrejas pregaram por isso por muito tempo, infelizmente não existe. Eu falo sobre a numerologia cabalística porque é a minha área de especialidade, sou numerólogo desde 2011 e venho me aprofundando cada vez mais, lendo diversos autores, encontrando algumas falhas em algumas linhas e desenvolvendo a minha própria abordagem. Isso tem sido muito interessante, um processo intuitivo de autodescobrimento meu também, muito interessante. Só que nós temos a astrologia, né? É como se você tirasse uma foto da configuração cósmica no momento que o seu sistema foi ativado pela primeira vez, através da primeira oxigenação. Quais eram todas as influências? Isso acompanha a gente por toda a nossa vida, né? Tem campos de tendências de situações que podem ocorrer, sobre o nosso caminho. Eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre astrologia. Não estudei astrologia, sei um básico do básico do básico, mas o que mais que o nosso corpo deixa para nós como indícios, né, de que nós não estamos sozinhos? A nossa íris, através da iridologia, ela desvenda diversos mistérios sobre o nosso caminho de vida, sobre o que a gente traz do passado, as linhas das nossas mãos através da quirologia ou quiromancia. Então, nós nunca estivemos sozinhos, né? Todos nós temos pelo menos um guia. Os 8 bilhões de pessoas encarnadas aqui no planeta hoje têm pelo menos um guia protetor, mentor. Só que você precisa entrar em contato com ele. A meditação é uma prática interessante para a gente conseguir se centrar, né? Dizem que quando a gente esvazia a mente, as respostas que nós queremos venham. O grande problema hoje em dia é a ansiedade que tomou conta do planeta. Então as pessoas estão extremamente imediatistas, né? Esse processo é um processo gradual, pessoal. A gente vem para viver aí no mínimo 80, 90 anos em média, para que a gente consiga ter todas as nossas aprendizagens que foram negligenciadas no passado, todos os resgates, né? Tem a numerologia cabalística, ela revela 2 tipos de espírito, né? 3 tipos de espíritos: espíritos elevados, né? Através de alguns cálculos que a gente faz, são espíritos que vêm mais missionários, né? São mais desapegados e vêm realmente com o intuito de causar um bem maior, né? Ou regionalmente, ou na família, enfim, são missionários. Tem os espíritos em ascensão, que diz que essa encarnação atual é uma continuação do teu processo evolutivo, e tem, como eu, os espíritos retrógrados, né? Que como se a gente tivesse repetido de ano, né? Eu repeti, sei lá, a 5ª série, agora eu estou fazendo de novo. O que significa isso? Significa que eu já obtive uma consciência espiritual ampla em existências no plano físico passadas e utilizei isso como um status ou para me manter poderoso e cometi muitos erros e usei isso contra as pessoas. Então, o que significa que eu já tive a oportunidade de fazer exatamente o que eu vim fazer nessa encarnação em encarnações passadas. Eu não aproveitei bem e eu volto como um espírito retrógrado. Então, o que a gente tem que entender, pessoal, é que o imediatismo ele é um bloqueio, ele atrapalha. A mesma coisa que você cavar diversos buracos no seu caminho e ir andando, achando que você não vai pisar, não vai cair. Então você está se auto-sabotando o tempo todo através da sua ansiedade, né? As pessoas, eu tenho conversado com muitas pessoas, não só através dos atendimentos numerológicos, mas conversando com as pessoas em geral, tá todo mundo esperando respostas, não porque eu não mereço isso, porque eu não mereço aquilo. O que a gente tem que entender, pessoal, é que todos nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que acontece de bom e de ruim conosco, né? Nós somos responsáveis por tudo que acontece de bom e de ruim conosco. Os nossos pensamentos geram karma, positivo ou negativo, o tempo todo. Os nossos sentimentos geram karma o tempo todo e as nossas ações, principalmente, geram karma o tempo todo. Se você alimenta um tipo de pensamento contra alguém, por exemplo, alguém que você não goste, automaticamente essa energia está sendo direcionada para aquela pessoa e você está se atrelando karmicamente. O processo é lento, mas você está construindo formas, pensamentos de destruição contra aquela pessoa e tudo que você emana volta para o criador daquele pensamento.
isso é assim. Simplesmente isso é assim. Então a gente precisa entender de uma maneira visceral que muitas coisas a gente entende, a gente aceita, né? Eu estava conversando com um amigo esses dias, mas Sérgio, então você está dizendo para mim que nós somos marionetes de Deus, né? Nós não temos livre-arbítrio. Sim, nós temos livre-arbítrio. Nós estamos num planeta ainda de provas e expiações, que está se tornando gradualmente um planeta de regeneração e que ainda tem livre-arbítrio. Vai chegar um momento que não vai mais ter o livre-arbítrio, porque todas as pessoas vão estar em sintonia, em sincronia, vão entender que cada um de nós está aqui para desenvolver um papel individual e um papel coletivo. É isso que as pessoas têm uma dificuldade imensa de entender. Infelizmente, o elemento fé, através da nossa glândula pineal, precisa ser ampliado. O sentimento de acreditar em algo que a gente não vê, simplesmente a gente sente, a gente intui que aquele é o caminho, a gente entra naquela jornada e a gente confia. Se você não teve o resultado que você precisa em 2, 3 dias, meses, anos, ou você não está no caminho certo, ou você não está se esforçando o suficiente. Então, pessoal, imediatismo, ansiedade, né, que faz com que gere expectativas não correspondidas geram frustração, e frustração numa dimensão maior pode gerar mágoa, e acúmulo de mágoa, através do entendimento da mecânica quântica da saúde, pode somatizar num câncer, por exemplo. Não quero assustar ninguém. O que eu quero que nós entendamos, que vocês entendam, é que autoconhecimento ele é o único caminho para a gente se espiritualizar. Todos nós estamos aqui a trabalho de purificação da nossa alma, tá? O planeta Terra não é um playground, pessoal. A gente veio aqui para trabalhar, para se auto-purificar através do autoconhecimento, mas é um autoconhecimento buscado, mergulhado. Todas as informações estão dentro da gente e são acessíveis, tá? O que a gente precisa é ter amor próprio, é ter paciência com a gente mesmo e ter humildade para identificar aquilo que não funciona mais. Outra coisa que é muito importante que a gente entenda, que consiste em vários bloqueios no nosso caminho de aprendizagem espiritual, de ampliação da consciência, de autoconhecimento também, é que a gente tem muitas crenças que foram plantadas na gente através dos convívios que a gente tem. Isso é muito fácil. Não, mas você está conversando com uma pessoa, não, mas é que eu sou muito orgulhoso. Não, não decrete nada. As palavras têm poder, todo mundo fala isso. Essa expressão é um clichê, mas ninguém dá a importância que de fato ela merece. As palavras têm poder. Se você decreta, eu sou muito orgulhoso para fazer aquilo ou para fazer aquilo, você está dizendo para o universo, olha, eu sou orgulhoso, tá tudo certo. O universo vai falar amém para você. O universo te dá tudo o que você pede, da forma que você pede, exatamente você tendo consciência disso ou não. Então, o que a gente precisa? Se centrar, buscar informações, e se a gente não gostar dessas informações, aceite-as. Melhore aquilo que não funciona mais, aperfeiçoe aquilo que você que está indo bem em relação às suas próprias características, padrões de atitude e tudo mais. E entenda, pessoal, é um dia de cada vez. Um dos ensinamentos mais importantes de Jesus Cristo enquanto Espírito encarnado foi orai e vigiai. Peça proteção, peça orientação e vigie os seus pensamentos, porque muitos deles são obsessores e não são nossos. Como que a gente dá brecha para os obsessores? Agindo na insegurança, deixando a nossa autoestima cair, achando que nós não somos capazes ou que somos orgulhosos demais para isso ou para aquilo. Então, vamos parar de decretar coisas, pessoal. Muitas dessas crenças vêm dos nossos pais, dos amigos, dos familiares, e a gente a gente conviveu escutando certas coisas que a gente acaba repetindo, a gente muitas vezes nem sente aquilo. Então, o processo de autoconhecimento ele se dá de várias maneiras, mas principalmente se não houver humildade para se auto-melhorar, porque a espiritualidade, a evolução espiritual, ela só se dá no convívio, pessoal. Ela só se dá no convívio. Então a gente precisa entender isso de uma vez por todas.
Espero ter sido claro. Muito obrigado pela atenção de vocês. Uma boa semana.